Olá, bom dia, sou Eunice Porto, falo aqui de casa para casa e hoje nós vamos falar um pouco sobre, mantendo o tema, o santo casamenteiro, né? E algumas pessoas falaram, Eunice, é muito interessante o tema da live dessa semana, que fala exatamente do mito e da intenção, né, das pessoas quando elas querem casar, qual é o limite que elas vão, onde é que é o lugar que elas se colocam para que essa relação realmente seja possível. E aí a pergunta de algumas pessoas tem sido assim: como é que eu faço? Porque até agora eu neguei que eu queria ter alguém. Só que em função do workshop, nós acabamos de fazer um workshop de relacionamentos que trouxe muita profundidade e compreensão das relações e de como é que realmente está a intenção de relacionamentos. Em função disso, algumas pessoas caíram a ficha no sentido de Eunice, eu negava a intenção de ter um relacionamento afetivo até hoje. Então, quando elas traziam para o atendimento, olha, eu tô bem, só uma relação sexual, a gente sai de vez em quando, a gente vai no cinema, a gente vai no teatro, mas não quero compromisso sério com ninguém. Só que depois do workshop, as fichas caíram de quem é que está no comando das relações afetivas. E elas chegaram à conclusão de que a criança está mais no comando do que elas imaginavam, do que elas gostariam que estivesse. Em função dessa ficha e em função das várias práticas, qual foi a pior ficha ou a melhor ficha? Eu não quero mais ficar sozinha, eu quero um relacionamento afetivo saudável. E como é que eu faço para que isso realmente aconteça? Eu falo que não tem muita fórmula mágica, né? Para estar numa relação afetiva saudável, eu preciso primeiro ter dentro de mim a consciência de uma criança saudável. Essa é a única possibilidade. E como é que eu faço isso? Olhando para as marcas, olhando para as feridas, olhando para as dores, para as defesas, para as máscaras que a minha criança precisou até hoje para lidar com as relações afetivas, para lidar com a rejeição, para lidar com o abandono, para lidar com a exclusão, para lidar com a impermanência diante da vida. E a gente não tem a menor consciência, mas é a partir desse princípio primordial que nos relacionamos com as pessoas, que criamos vínculos com elas, ou que desatamos os nós e desatamos os vínculos da mesma forma. Você tem consciência disso? Você já costuma cuidar da sua criança, fazer trabalhos para pelo menos ter consciência do que ela quer, do que ela não quer mais, do como é que você faz para ter isso durante a sua vida, durante a sua relação afetiva? Falar, eu quero casar para quê? Eu quero manter uma relação. Eunice, casado é quando vai lá no papel? Não, você está morando com alguém, você está casada. Você vive uma relação, como diziam os mais antigos. Você está comendo 1 quilo de sal com uma pessoa, você está casada. Essa relação já tem um papel, já está a serviço de algo que é maior do que a sua intenção de fazer diferente. Já existe um propósito para que essa relação exista. A grande questão hoje, o nosso grande olhar é o quanto a minha relação está realmente num nível de adulto, o quanto a minha relação afetiva me conecta com o meu parceiro a partir da criança interior, a partir das faltas da minha criança e não a partir da necessidade, da vontade do eu adulto. Você tem noção do quanto essa balança está equilibrada? Ou você está buscando isso nessa relação através de um casamento? Porque o que faz o casamento? Ele traz uma suposta segurança. Por que ela traz a segurança? Exatamente porque dá a sensação que a partir do momento que eu ponho a aliança, eu me alio a alguém e na aliança nós estaremos juntos para todo sempre. Amém. Verdade? Não, verdade. Não é verdade, porque a aliança ou aliar-se, ele vem antes.
ele vem antes do papel, ele vem antes do falar para a sociedade, ó, estamos juntos. Ele vem por uma escolha. Fazer aliança com alguém é uma escolha. Mas quem é que está se alinhando a quem? É o adulto ou é a criança? É a partir da falta? É a partir da necessidade? Ou é a partir da intenção de somar 1 mais 1 e fazer uma relação saudável da melhor forma possível? Você tem noção a serviço do que está a sua relação? É do cuidar da sua criança? É do cuidar do seu adulto? Ou está a serviço realmente de um propósito que é maior, de um objetivo que é maior? Não sei responder isso para você. Boa sorte. Qualquer coisa, liga lá no Espaço Casa Viva, 95311-3755 e se informa, porque nós temos alguns trabalhos exatamente com a intenção de cuidar da nossa criança para que estejamos cada vez mais inteiros ou inteiras na relação com um parceiro, com uma parceira e com os vínculos. A gente não está falando só, tudo bem que nós estamos na semana do Dia dos Namorados, mas nós não estamos falando somente da relação afetiva. Nós estamos falando de todos os vínculos, de todas as relações que cercam o nosso dia a dia. E isso, saber disso e transformar isso vai fazer toda a diferença para você. Meu nome é Eunice Porto e eu aguardo você até amanhã no De Casa para Casa.